Meus queridos, The Chosen, ou O Escolhido, é uma série contando a história de Jesus Cristo, mas eu lhes garanto, é diferente de qualquer coisa que vocês viram até hoje. Para começar, essa série, ela não foi remunerada, ela foi toda produzida com a ajuda de cristãos que fazem doações para o filme. É uma produção totalmente independente. Então vocês não conseguem baixar ele, eu acredito eu. Então vocês têm que apenas baixar o aplicativo The Choice. Acho que não precisa nem logar e assistir. Baixar no Play Store mesmo, tá bom? E nem se preocupe que eu não vou ficar utilizando esse perfil aqui para ficar pregando como um pastor ou falando de política. Porém, eu vou contar para vocês agora um sonho a pedidos lá do meu outro perfil, que eu acho muito interessante, muito revelador e foi um difusor na minha vida e que mudou drasticamente a minha perspectiva e a minha percepção sobre as coisas, tá bom? A Ellen começou a assistir o The Chosen e aí eu olhei para a televisão e criticamente, como eu sou, eu disse: oh, mais um vídeo de Jesus Cristo? Não dei atenção. Ela assistiu uma, duas, três episódios e eu sequer dei atenção. Ficava no celular ou ia fazer outra coisa. E aí, acompanhando esse cenário atual de política e acompanhando o nosso querido presidente Bolsonaro, em um determinado dia, eu tive um sonho, acredito eu, e tenho fé nisso hoje, que foi extremamente revelador. Não vou conseguir colocar em riqueza de detalhes exatamente o que foi no sonho, mas no sonho eu sentia tudo o que o Bolsonaro estava sentindo atualmente. Toda angústia, toda tristeza e toda impotência de não poder fazer ainda algo por todos nós. E era uma angústia tão forte, tão intensa, que eu chorei no sonho desesperadamente e acordei chorando. E para quem me conhece, casca grossa como eu sou, acordar chorando precisa ser algo muito intenso, espiritual ou particular. Eu só me lembro de ter chorado e acordado chorando por sonhos duas vezes na minha vida. Uma quando eu sonhei que meu filho estava com um problema e outro que minha mãe tinha morrido. Eu acho que foi mais ou menos por isso. Aí eu acordei com aquele pavor, com aquele pânico, com aquela angústia e medo, né? Então, se eu sonhei com uma terceira pessoa, algo de significado ou algo revelador tinha a caminho, ou pelo menos se iniciava, porque agora eu vou contar o porquê do The Chosen. E aí, estranhamente, naquele dia eu resolvi dar atenção e assistir com a Ellie o The Chosen. E adivinhe, eu não assisti um episódio e eu senti exatamente a mesma coisa do sonho e eu caí aos prantos de choro. Chorei pela beleza do filme, pela forma em que eles colocaram a história de Jesus Cristo, mas principalmente por saber que eu era um hipócrita ou um cego de conseguir enxergar a batalha de uma pessoa como o do presidente e não se admirar e enxergar o quanto e pelo que Jesus Cristo passou por nós. Então eu acho muito magnífico o como Jesus tem paciência e o como ele usa essas coisas para entrar na vida da gente. Vocês não fazem ideia do quanto de conhecimento, o quanto de informação e pelo que eu passei esse ano, acreditando em coisas abstratas e coisas que as pessoas muito descreem, mas foi através de uma outra situação que Jesus resolveu me dizer: ó, tá faltando o quê para você me seguir? E é exatamente essa a mensagem, a maior mensagem do filme, né? Jesus não pede nada a mais da gente do que seguir ele. E aí começou-se naquele dia uma longa jornada, né? Que eu ainda estou no começo, para saber como lidar com tudo isso, com tudo de novo, com toda a percepção de como lidar com
tamanha compreensão, com tanta informação, porque a forma que a gente vê o mundo é totalmente diferente quando você tem a perspectiva e a percepção de Jesus Cristo. Mas isso não te muda, isso não te transforma. E aí eu comecei a pedir e a orar, mesmo sem saber, todo desajeitado, pedindo a Deus de como é, o que eu tinha que fazer, como eu fazia, o que eu poderia fazer para entender todos os sinais, ouvir mais a voz dele, enfim. Como é que eu fazia para me comunicar com ele? Dia após dia eu fui fazendo isso e eu não obtinha resposta. Porque até nisso Deus é inteligência. Ele mesmo sabendo da resposta, ele espera que a gente tome uma atitude. Então ele queria ver se eu não era apenas um fogo na palha, né? Que incendeia e depois se apaga rapidamente. Então ele viu o meu esforço, o meu empenho e a minha vontade verdadeira de querer realmente me comunicar com ele. E aí, em um belo dia, eu estava na academia e eu tive o maior despertar espiritual de toda a minha vida. E olha que eu já fiz projeção astral, viu? Mas não se compara. E Deus colocou quase tudo de uma vez. E de como eu deveria me comportar, o que eu deveria fazer. Resumindo, Jesus, Deus me respondeu de uma forma tão intensa e tão precisa que não tem como duvidar. Agora, para aqueles que gostam das coisas do Fantástico Mundo de Tony, das coisas estranhas que acontecem comigo, eu vou contar aqui uma para vocês, dando continuidade ao assunto. E achei muito interessante que talvez tenha sido uma resposta de uma das coisas que eu acredito, que é como o mundo espiritual se comunica com a gente, né? Então, esse ano foi bem estranho para mim, de uma forma positiva, e eu vi muitas horas iguais esse ano, N vezes, repetidas as vezes, e uma em especial, 11:11. Eu devo ter visto essa hora, talvez, todos os dias durante o último ano. E olhem a hora, olhem a música que eu estava escutando dentro de uma academia, fazendo um treino pesado. Qual a chance disso aqui acontecer? Qual a chance de eu estar fazendo um exercício e eu ir pegar o celular e eu conseguir printar essa tela nesse exato momento? 11:11 hora do dia 11/11. Pode parecer uma coincidência? Claro, nós temos que ser inteligentes e críticos para questionar sempre diversas coisas. Mas qual a chance e a possibilidade disso acontecer? Mas me desculpem, eu acho que a probabilidade aí é 1 em 1 milhão. Então, na minha concepção, a resposta que eu tive é que o mundo espiritual estava se comunicando comigo, trabalhando na minha vida, me preparando para um momento que, coincidentemente ou não, caiu exatamente em todos os números que eu havia visto nos últimos meses. Então, não creio que seja uma coincidência. Se isso não é uma resposta espiritual, então não sei mais o que é. Então é isso, meus queridos. Acho que eu falei demais. Não sei. E espero que isso tenha aberto a mente de vocês para alguma coisa. Não quero ficar dando uma de pregador aqui, mas eu acho que eu deveria ter falado isso para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Tamo junto.